mulher de Deus, te receber aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Obrigada, gente. Que alegria, que honra estar aqui com você hoje. Você pode se assentar. Para mim é um privilégio poder servir essa casa, essa igreja de pastores. Olha, vocês são muito abençoados, viu? Pastores tão queridos, tão cheios de Deus, tão apaixonados por Jesus e comprometidos com o reino. Louva a Deus pela vida de você, pastora Lari, que se tornou uma amiga preciosa que Jesus me deu na caminhada. Muito honrada, muito feliz de servir vocês. Eu já venho aí de uma jornada de mais de 15 dias fora da minha casa, da minha igreja. Dá aquela saudade, né? O que nos mantém firmes na caminhada é uma palavra, é a convicção de que Deus está. Mas já estive em vários lugares ministrando esses dias. Como o pastor falou, meu nome é Flávia, sou casada com o Fred já há 19 anos. Somos pais de Ana Vitória, de 17, Samuel, de 13 anos de idade. Pastores já há quase 18 anos de ministério pastoral, mais de 20 anos no ministério, mas como pastores há 18 anos. E estamos no Piauí como missionários, né? Nós somos maranhenses, ali era a nossa igreja natal, a nossa igreja mãe em São Luís do Maranhão. E depois de um tempo aqui na América, um tempo sabático, o Senhor nos enviou como missionários para o Piauí. Nós estamos plantados ali há 5 anos, sendo pastores de uma igreja linda, chamada Igreja Angelim Teresina. Nesses 5 anos já são aí mais de 4.000 membros, Deus só em Teresina. 6 igrejas plantadas. Mês que vem nós fundamos o nosso Instituto Social. Eu também sou médica há 20 anos e era uma paixão que desde que eu comecei a faculdade, que eu tive meu encontro com Jesus, eu falava: Senhor, eu quero pegar todos os talentos, tudo aquilo que o Senhor me deu para servir ao reino e para a glória do nome do Senhor. Daqui a menos de um mês nós estamos fundando ali no interiorzão do Piauí, num lugar bem remoto, um instituto com consultório médico, consultório odontológico, um estúdio, para a glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E eu creio na palavra que o Senhor derramou sobre o Brasil, de que o Brasil não é só esse celeiro de missionários, mas a palavra Brasil, né, ela vem ali de brasa, o pau-brasil, que era uma madeira avermelhada, incandescente. Então, o apelido que se dava para Brasil era a terra do fogo. E eu creio que Deus está levantando brasileiros que vão ser como chamas para as nações. Vocês são chama aqui para essa nação. Vocês não podem se esquecer do chamado missionário que há sobre você, não importa o motivo que tenha te trazido para essa nação. Nós somos brasas e precisamos queimar. As nações esperam tanto por nós, né? A palavra de Deus diz, porque toda a criação anseia pela manifestação dos filhos. E eu amo isso porque essa palavra filhos, do grego uio, significa filhos maduros. Não meninos levados por ventos de doutrina, não pessoas emocionais que estão na igreja só para sentir um arrepio, mas homens e mulheres comprometidos com o reino, com uma visão focada e estratégica. Então você está aqui em Fort Myers por um propósito soberano de Deus, e o tempo que você estiver plantado aqui, você precisa entender: eu sou uma brasa nesse lugar. Tem alguém aqui que está disposto a queimar nesse dia de hoje, nessa quinta-feira? Você saiu da sua casa e eu sei que Deus tem uma palavra de vida para você. Eu trouxe alguns livros nossos, né? O meu recente lançamento, Você Pode Recomeçar, um livro maravilhoso, baseado no livro de Neemias, 10 lições bíblicas para um recomeço saudável. É um livro para você sentar, ler, absorver essa mensagem e se levantar para reconstruir a sua jornada, para recomeçar a maneira de Deus. Trouxemos também o livro de Fred, Eu Vejo, Aprendendo a Enxergar pela Perspectiva Celestial. E eu trouxe o meu livro Conexões que Mudam Destinos, que é meu queridinho, construindo relacionamentos saudáveis que levarão você ao propósito. E nessa viagem eu tive o privilégio de lançar ele agora em inglês, já está disponível na Amazon de todo mundo. E algo que eu sempre digo é que o reino de Deus não é sobre network. O reino de Deus é sobre alianças reais, verdadeiras e profundas. Se tem algo que nós precisamos aprender como igreja é resgatar valores dessa palavra tão poderosa, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Nós precisamos, parece estranho o que eu vou dizer, mas a gente está precisando voltar a ser igrejas bíblicas.
Então eu amo quando vocês falam, eu estou no carisma, eu estou estudando a palavra de Deus, porque alguém que ama a palavra de Deus não é abalado em qualquer circunstância. Com as más notícias do mundo lá fora, nós temos as boas notícias nas nossas mãos. Essa é a boa notícia, o evangelho do reino que precisa ser pregado até os confins da terra. E Deus conta comigo e com você. Você pode dizer isso para o seu irmão: Deus conta com você. Deus conta com você como missionário, incendiando as nações da terra. E o meu coração está queimando para repartir essa palavra com você. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos 10, a partir do verso 46. Existe um chamado de Deus para que nós sejamos livres das capas e dos rótulos que a vida tem nos legado, nos colocado, para vivermos a verdadeira identidade de Deus para nós e sermos tudo aquilo que Ele nos criou para ser. Nós vamos ler Marcos 10, a partir do verso 46. Acompanha comigo e pode deixar a sua Bíblia aberta. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Uau, eu amo esse texto da palavra. Marcos 10 é muito profundo. Ele trata, na verdade, de uma realidade que todos nós, de alguma forma, já vivemos e já enfrentamos. Todos nós, um dia, já fomos como Bartimeu. E você vai entender exatamente ao final dessa mensagem porque todos nós, um dia, fomos Bartimeu. Bartimeu era esse homem que a Bíblia não explica muito bem a maneira como ele está naquela situação. Mas algo que é interessante é que ele estava no meio de uma grande multidão. E ele carregava uma capa. E a Bíblia fala claramente desse nome, Bartimeu. O Bar é um prefixo que significa filho de Timeu. É como se fosse fulano júnior, né? Na cultura judaica, Bar é um prefixo que fala sobre a filiação de alguém. Então Bartimeu significa filho de Timeu, que do grego significa aquele filho muito amado, muito estimado. Um filho de alto valor, de alta estima. Veja, eu tenho aqui um homem muito amado, muito estimado, um homem de muito valor, que está mendigando por causa da sua enfermidade, da sua doença. Naquela época, se você tivesse qualquer doença, fosse de nascença ou adquirida, você era simplesmente alguém excluído, marginalizado, colocado de lado na sociedade, como se aquela doença fosse sua culpa. Vocês lembram daquela ocasião que alguém pergunta para Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Então aquela enfermidade era como se fosse um selo de maldição sobre ele, algo que colocava sobre ele um rótulo de alguém amaldiçoado por Deus. Não importa o que ele tenha feito ou quem ele fosse, por mais que ele fosse um filho muito amado, estimado, o rótulo que havia sobre ele, a capa social que havia sobre ele, era de alguém cego, alguém mendigo, alguém que estava marginalizado, que não tinha direito sequer de viver dentro da cidade. Todas as pessoas que possuíam um tipo de defeito, eles moravam fora da cidade, assim como os leprosos, fora da aldeia, longe. Existia uma forma que o governo romano fazia para ajudar, para dar uma ajudinha para essas pessoas. E essa forma era dar a eles uma capa. E essa capa, lembram da capa de José? Do mesmo jeito que existia uma capa, quanto mais colorida, quanto mais bem tecida fosse a capa, aquela pessoa era considerada uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Os mendigos, os doentes, os leprosos, os cegos recebiam uma capa do governo romano. E aquela capa era um direito que eles tinham para mendigar.
só podia pedir esmolas quem tinha uma capa social de mendigo. Então, quando aquelas pessoas entravam na cidade, todo mundo olhava e via que havia uma capa sobre ela e que dava a ela. De longe eles reconheciam: ali vai alguém que é um mendigo, ali vai alguém desprezível. Esse era Bartimeu, um homem criado por Deus para ser um filho muito estimado, mas que a vida colocou sobre ele um rótulo de alguém que era para viver não a vida plena, porque Jesus diz em João 10:10, a palavra de Deus diz: o vosso adversário veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra vida, zoe, significa uma vida plena, uma vida inteira, uma vida completa. Cada um de nós aqui foi chamado por Deus não somente para sermos salvos da condenação do inferno. Durante muito tempo a gente viveu uma teologia escapista até de quando eu chegar na glória, quando eu chegar, enfim, eu vou viver a vida plena que Deus me criou para viver. E muitos de nós nos acostumamos a viver uma subvida, a sobrevivermos. Enquanto a palavra de Deus diz: eu vim para que vocês tenham vida zoe, plena, inteira, completa. E se não já fosse bom o suficiente, Deus ainda diz, a palavra diz que essa vida zoe, ela vai ser uma vida abundante. Então eu não me conformo, você não pode se conformar em viver aquém daquilo que Deus te criou um dia para viver. O Senhor te chamou não só para ser um sobrevivente. Depois da época do Covid ficou muito forte essa hashtag: somos todos sobreviventes. Mas a grande verdade é que essa palavra nos garante que o Senhor não nos chamou para viver uma subvida, mas nos chamou como filhos para vivermos a plenitude do seu propósito nessa terra. E eu estou decidida, essa é uma decisão minha, pessoal, e que eu quero que você saia com seu coração com uma santa inconformação. Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para minha família. Eu não importa os rótulos que a vida colocou sobre você, não importa o que tenha acontecido no passado. A palavra nos ensina desse homem que estava sem visão. Ele não conseguia talvez se enxergar da maneira que Deus o fez. Mas de repente algo muda. Num dia comum da sua rotina, mais uma vez Bartimeu sai da sua aldeia, pega a sua capa de mendigo e entra na cidade para receber a sua esmola. Quando de repente ele escuta: Jesus está passando, Jesus está aqui. E sabe, querido, quando Jesus chega na nossa história, tudo começa a mudar. Eu não sei você, mas eu não cresci na igreja. Eu não tive o privilégio de ter sido educada na casa de Deus, protegida. Minha vida foi totalmente desconstruída. O meu pai chegou no fundo do poço do alcoolismo e com 19 anos, no início do primeiro ano da faculdade de medicina, eu fui alcançada pelo Espírito Santo e a minha vida mudou completamente. Quando Jesus chega, tudo muda, algo novo acontece. Isaías 43 diz: eu que estou fazendo algo novo. Será que você não percebe? Eu estou abrindo caminho no deserto, rios no ermo. Eu amo esse texto porque Isaías fala sobre esqueçam que já passou, não vivam do passado. Esquecer do passado fala sobre se desapegar. A palavra do hebraico aí é zakar. Pare de ficar lembrando do passado com saudades. Esteja aberto à novidade de vida. Esteja aberto ao novo de Deus. Deus tem algo novo para você. Você crê nisso? O Senhor tem algo novo para você. Bartimeu está aqui em mais um dia comum, quando ele escuta: Jesus está na cidade. E eu posso imaginar o coração dele. Eu acho que eu faria exatamente o mesmo. É hoje o meu dia. Eu não vou continuar nessa mendicância. Eu não vou continuar sem visão. Jesus é aquele que estão falando que cura, que é o Messias, que liberta. Eu não vou perder essa oportunidade. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começa a incomodar a cidade. É interessante que a Bíblia fala que muita gente repreendia para que ele ficasse quieto.
Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você se posicionar para deixar a vida que você vivia, para viver algo novo, sempre vai ter uma voz te intimidando. Fica quieto, fica na tua. Deus não vai fazer nada de novo na sua vida. Às vezes é o próprio inimigo que tenta conter e paralisar você de avançar para o propósito do Pai para você. Outras vezes são vozes, até da família, sabe? Para que tudo isso? Quanto exagero. Vozes que dizem assim, fica quietinho. Ei, você já tem uma capa de mendigo, dá graças a Deus por ela. Te conforma em esmolar. Resto de afeto, resto de carinho, resto de aprovação das pessoas. Meus irmãos, muitos de nós somos exatamente como Bartimeu, filhos muito amados, vestidos de uma capa de mendigo, esmolando tantas coisas, amor, aprovação, afeto. Enquanto Deus olha para nós e diz, filho, por que você está tolerando essa capa que a vida te colocou? Eu te fiz filho muito amado e estimado. Muitas vezes a gente se comporta exatamente assim. A gente pega aquilo que um dia, a história de vida, os nossos pais, as nossas dores, os traumas, colocaram sobre nós. E essa voz do intimidador exatamente fica do jeito que você está. Não muda, não grita, não chama atenção. Para que você quer tudo isso? Mas deixa eu te dizer algo, o Senhor nos ensina a clamarmos por Ele. A palavra de Deus diz, se você lê Salmos, clame ao Senhor, levante a sua voz, grite, brade, jubile. A Bíblia está falando sobre nós, dizemos, Senhor, eu não estou conformado em viver a vida que eu vivi até aqui. Eu quero tudo aquilo que os céus têm para mim. Eu quero saber, Lagoinha, se aqui em Fort Myers tem alguém que não está conformado em viver uma subvida, mas está decidido a viver e a pegar tudo aquilo que os céus têm para você. Se é você, diga, Senhor, sou eu. Eu não quero essa capa da vida, eu quero ser filho muito amado, estimado. É tão interessante que Bartimeu não se cala. E é isso que eu e você precisamos fazer. O povo dizia, fica quieto, cala a boca. E ele, quanto mais o povo dizia, ele, eu não vou perder a oportunidade, Jesus está aqui. Eu não vou perder. Ele grita mais, de repente, no meio daquela multidão. A palavra de Deus diz que Jesus parou e disse, chamem-no. E as mesmas vozes que estavam dizendo para ele ficar calado, disseram assim, ei, Jesus está te chamando, ó, vai lá. Sabe o que isso me mostra? É que as mesmas vozes, as mesmas pessoas que um dia deram descrédito a você, as mesmas vozes que um dia tentaram paralisar você, tentaram intimidar você, diminuir você, deixar você de lado, são as vozes que vão dizer um dia, olha, Jesus está usando ele, Jesus está usando ela, Jesus está chamando ele, Jesus está chamando ela. A gente fica às vezes nessa coisa meio revanchista, olha, quando Deus me usar. Nós não precisamos disso. Mas a palavra de Deus nos diz para que todos vejam e saibam e juntamente considerem que a mão do Senhor fez isso. Em lugar da vergonha, dupla honra. Aquilo que um dia foi uma capa de vergonha sobre você, vai ser o seu maior testemunho, você crê? Das tuas dores, quando você permitir que elas sejam cicatrizadas, eu digo sempre, não tenha vergonha das suas cicatrizes, porque cicatrizes são marcas de superação e de milagre. Um dia você vai dizer, olha aqui, ó, não dói mais. Um dia me machucou, não dói mais agora, mas é um milagre que o meu Senhor fez em mim. Todas as desconstruções da tua história, Deus pode fazer algo novo. E essas mesmas vozes intimidadoras são aquelas que um dia vão dizer, meu Deus, olha, Deus está usando mesmo. É aquela menina, aquele menino que não ia dar em nada, que estava com o casamento destruído. Olha só quem o Senhor está usando para falar sobre família agora. Olha o que Deus faz. Eu acho tão interessante que às vezes a gente recebe até mensagem assim, tipo, nossa, eu sempre acreditei em você. Acreditou nada. Mas sabe, queridos, nós precisamos parar de desejar
aprovação, o like dos homens. Nós precisamos desejar de todo o nosso coração a aprovação, o like do céu. É esse aí que você precisa. É quando os céus dizem assim: uou, essa pessoa que está andando é alguém que anda balizado nessa palavra, que anda e que não só prega, mas vive aquilo que prega. Se tem um lugar que você e eu precisamos ser conhecidos, é nos céus e temidos no inferno. Eu costumo dizer que influência é muito diferente de relevância. Nós estamos na época dos influencers. Todo mundo quer ter seguidores, quer ter um selinho de aprovação. É bom quando a gente alcança mais pessoas, não é? Mas mais do que ser influente, Deus te chamou para ser relevante. E ser relevante é ser alguém que constrói na vida de outras. É o legado que você está deixando de geração em geração. Mesmo se um dia o Senhor te levar dessa cidade, é você dizer: eu deixei uma marca, eu deixei algo ali, eu plantei algo que está continuando além de mim, porque a nossa vida não é só para nós mesmos. Deus não te criou só para você nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Essa vida biológica que a gente aprende nos livros de biologia, de ciências, ela é muito pequena. Deus te criou para coisas maiores. O Senhor te plantou nessa geração para que você seja um homem e uma mulher de Deus, livre das capas, preparado para ser esse filho muito estimado. As pessoas dizem: ânimo, levante-se, Jesus está te chamando. Então Bartimeu faz algo profético. Eu não sei se vocês sabem disso, mas aquela capa, para que um mendigo conseguisse uma capa daquela, ele tinha que entrar com uma documentação que atestava que ele era mendigo. E se por acaso ele perdesse aquela capa, ele perdia o direito, o seu sustento. Então eles eram extremamente agarrados com aquela capa que eles recebiam. E ao mesmo tempo existiam outras pessoas que tentavam roubar a capa, até dos mendigos, para conseguirem esmolar no lugar deles. E a Bíblia fala que quando Bartimeu escuta a voz de Jesus chamando ele, ele não pensa duas vezes, ele larga de mão a capa. Ele joga longe a capa, ele não está preocupado. Como é que vai ser agora? Será que eu vou pensar só na minha sobrevivência, na minha esmola? Não, Deus não te criou só para viver de migalhas. Você é filho, você foi chamado para sentar à mesa. Ele não está preocupado com as migalhas de afeto, de aceitação, de comida, de pão. Ele está preocupado com a voz do Senhor chamando ele para um novo nível. E é por isso que ele tem a coragem de se livrar da capa. E interessante é que quando Jesus, a gente vê sobre muitos milagres de cura de cego. Existe aquele milagre que Jesus cospe ali, faz um lodo e passa nos olhos daquele cego. Tem outros cegos que Jesus impõe as mãos. Com Bartimeu foi diferente. Jesus faz uma pergunta que ele fez em muitos outros milagres. Como por exemplo ali no tanque de Betesda com aquele paralítico. Jesus faz uma pergunta que me parece óbvia. Jesus pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Querido, olha bem aqui para mim. Será que não era óbvio que esse homem queria ser curado da sua cegueira? Pensa comigo. A verdade é que não. Tudo que Jesus faz tem um sentido e um propósito. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que está em uma condição espiritual de mendicância, uma condição espiritual de cegueira e uma condição emocional onde essa pessoa, ela não quer sair dali. Ela quer continuar usando das suas penas, das suas dores para não sair daquele lugar. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão. A pergunta que Jesus faz não é tão óbvia que ele fez para Bartimeu, que ele fez ali para o paralítico no tanque de Betesda. O que queres que eu te faça? Será que você realmente quer sair desse lugar que você está? Ou será que as dores, os rótulos, a tua história de vida já te modelou tanto que você simplesmente disse: quer saber de uma coisa, Deus, eu quero continuar a ir para a igreja, mas eu nem tanta expectativa tenho. Para mim está tudo bem.
Sabe de uma coisa, Deus, eu estou acostumado a ficar aqui num cantinho. A gente vai se acostumando com as dores, com os rótulos que vão encurvando, que vão roubando a nossa visão, que vão fazendo a gente perder a perspectiva. As coisas que vão nos trazendo cegueira. E sabe, querido, quando eu leio a palavra de Deus, Paulo fala muito sobre isso, Romanos 12:2, quando ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está falando sobre não entrar na forma desse mundo. Deixa eu dizer algo para você. Se tem algo que eu e você precisamos ser, em primeiro lugar, é gratos. Mas em segundo lugar, nós precisamos dizer: Senhor, eu sou grato, mas eu não estou conformado. Eu sei que tem mais do Senhor para mim e para minha família. Eu sei. Eu vou buscar de todo o meu coração, de toda a minha força. Mateus 22:42, quando Jesus resume os mandamentos, ele fala: buscarás, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, de todo o teu coração. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: o que importa é você ser constante, não é ser intenso. E eu discordo absolutamente. Importa que você seja constante até o fim, mas que você ame a Jesus com toda a intensidade do seu coração, com toda a força, com tudo aquilo que você é. Quando Jesus abre os braços naquela cruz e ele vive a paixão de Cristo, que começa naquela sexta-feira e que termina no jardim do túmulo com a ressurreição, Jesus estava apaixonado por mim e por você. Ele estava apaixonado pela humanidade. Ele amava, um amor tão intenso, tão profundo. Então, se é algo que nós precisamos entender, é que não podemos ser mornos. Nós precisamos ser inteiros. Nós precisamos ser intensos no nosso amor, no nosso servir, no nossa entrega pelo Senhor. Queridos, eu vou te dizer uma coisa: se não for para eu pregar, se não for para eu me doar ao Senhor intensamente, então de nada valeria aquilo que eu faço. No dia que eu me tornar uma pastora profissional da fé, eu estou perdida. Porque vida com Deus é sobre relacionamento íntimo com o amado. Aquilo que nós fazemos para Ele no nosso voluntariado, enquanto ministramos louvor, tudo aquilo que nós fazemos, a Bíblia diz: fazei de todo o seu coração, como ao Senhor e não a homens. Deus só aceita todo o seu coração. Eu costumo dizer que Deus não vai querer algumas coisas de você. É isso mesmo que você ouviu. Deus vai querer tudo. Tudo. Tudo que é a seu respeito, o Senhor quer. É por isso que a atitude de Bartimeu foi profética. Ele abre mão de toda a sua segurança humana, porque aquela capa era a segurança natural dele. Era a segurança que ele tinha para mendigar no dia seguinte, para voltar para a mesma vidinha. Tive encontro com Jesus. Eu fui lá no culto de quinta-feira na Lagoinha Fort Myers. Foi legal. Deixa eu pegar minha capa de volta. Deixei pendurada lá na porta. E aí você pega a sua capa e volta para a sua vida. Algo que toca no coração de Jesus é porque Bartimeu lança a sua capa para o lado, dá um salto, pôs-se de pé e foi em direção a Jesus. Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? E sabe, eu creio que essa mesma pergunta ela ecoa sobre nós no dia de hoje. O que você quer que Deus faça na sua vida? Será que você veio aqui só buscar uma bênção, uma palavra? Eu quero te dizer, meu irmão, você já foi abençoado. O Pai que nós temos é um bom Pai, um Pai de amor que ama abençoar. Mas o Senhor não deseja só te abençoar, o Senhor deseja te tornar uma bênção. Ser tu uma bênção. É você sair daqui tão cheio, do seu coração tão cheio de fé, tão cheio de esperança, que você vai sair daqui disposto para viver os melhores dias da sua vida lá fora, para fazer a diferença no seu local de trabalho. Eu sei que a vida de vocês aqui é puxada. Eu lembro que quando eu fui consagrada pastora, irmãos, quase 18 anos atrás, eu estava no início da minha carreira como médica. Eu trabalhava em 9 hospitais diferentes. Eu tinha uma bebê de 4 meses. Nunca tive licença maternidade. Voltei a trabalhar com 25 dias de parida.
E naquela vida louca de trabalho, correria, noites mal dormidas, dos dois lados, de filha e de plantão, porque eu dava 3 plantões noturnos por semana. Eu me lembro que às vezes eu ia para a igreja assim, mas eu nunca aceitei dar o meu resto para Deus. Nunca. Quando eu aconselhava, quando eu sentava com uma irmã, quando eu estava ali ministrando louvor, quando eu estava ali pregando, eu dizia: Deus, o Senhor vai me renovar as forças aqui, eu preciso de um fôlego do céu, mas Senhor, se eu dou o meu melhor lá, se eu faço o meu trabalho com excelência, com dedicação, muito mais eu farei para o meu Deus. Deus não quer o seu resto, Ele quer tudo do seu coração. É por isso que Ele faz essa pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Porque às vezes nós estamos cegos e queremos continuar assim, irmãos. Sabe, para que eu vou mexer com a minha vida mesmo? Deixa do jeito que está. Vamos manter as coisas do jeito que está. Me deixa com a minha capa mesmo. Eu já estou acostumada a viver assim, sobrevivendo de migalhas, e assim a gente vai. Um dia, quando eu chegar no céu, aí sim eu vou viver a plenitude. Você vai viver a plenitude dos tempos, né? Sabe, com o Senhor em glória reinando. Mas o Senhor já te chamou para começar a reinar aqui na terra. Nós somos reis e sacerdotes. A minha pergunta para você é: será que nós temos nos comportado como esse Bartimeu, esse filho muito estimado, mas que tem uma capa pesada sobre si? É lindo porque Bartimeu diz: ah, mestre, eu quero ver. E em nenhum momento você vê Jesus impondo mãos sobre ele. Você vê Jesus fazendo um lodo com as mãos para colocar nos olhos. Ou sequer Jesus dizendo: eis que te digo, você está curado. Jesus olha para aquele homem que se posicionou, que decidiu largar a vida de miséria, que decidiu abandonar a capa, e diz: vá, a tua fé te salvou. Sabe, queridos, às vezes tudo que nós precisamos para viver o milagre não é de uma oração mais forte. Talvez você esteja há anos na igreja fazendo campanhas, recebeu imposição de mãos, sua testa já está oleosa de tanto óleo da unção. Meu marido disse que você já está careca de tanto que as pessoas botaram a mão na tua cabeça, mas nada muda. Nada acontece. Porque aqui, é você que precisa dizer: Senhor, eu me desfiz dessa capa, eu estou pronto para andar e para caminhar contigo no caminho, Senhor. Jesus diz: vá, a tua fé te salvou. E o mais lindo é que a Bíblia diz que ele ia seguindo Jesus pelo caminho. Ele podia ter aproveitado do milagre que ele recebeu, como muitas pessoas fazem. Como eu falei, Deus é rico em abençoar. E muitos de nós recebemos aquilo que buscamos, mas saímos e voltamos para a nossa mesma vida. Bartimeu não. Ele disse: eu não posso largar aquele que mudou a minha história. Eu vou te seguir pelo caminho, Jesus. Por onde fores eu irei. Ele está caminhando com Jesus. Eu estava preparando essa palavra e o Espírito Santo me lembrou das principais capas que encobrem a nossa essência. Porque veja, eu tenho um homem aqui que era um homem muito amado, na sua identidade, na sua essência, mas que não se comportava assim. Ele estava cego, ele estava mendigo. Eu digo estava porque não era quem ele é. Do mesmo jeito que eu não sei qual é a tua condição de hoje, como você está, mas quem você é, eu sei. Você é filho amado do papai. Você é filha amada do papai. Essa é a sua essência. Todos nós criados à imagem e semelhança. Você pode imaginar Deus na trindade perfeita, na unidade da trindade perfeita. João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pela primeira vez na história da eternidade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Filipenses 2, Paulo diz que ele se esvaziou da sua glória para estar em nós, um processo que a gente chama de kenosis, esvaziamento. Ele abre mão da sua glória para estar num corpo humano, para vestir uma roupa humana. Deus em carne, para nos ensinar a sermos melhores. Quando eu olho para as guerras, para os humores de guerras, eu falo, Jesus amado, será que ainda há esperança na humanidade? Você sabe o que mais me impacta? Nós estamos no culto fé. Se tem alguém que tem fé em você, é Deus. Porque o Senhor olha para mim, para você e sabe que por baixo dessa capa existe uma identidade de filho. Ele sabe que por baixo dos rótulos que a vida coloca, ou das nossas decisões erradas, que roubam a nossa visão, que nos tornam cegos nesse mundo, existe uma essência. Nós somos filhos amados. A primeira capa, eu separei aqui 7 capas que você precisa ser livre hoje. Você está pronto para jogar essa capa fora, em nome de Jesus? A capa da história familiar é a primeira. Quando a gente vai fazer uma consulta, uma das primeiras coisas que a gente pergunta são os antecedentes mórbidos, é isso mesmo, mórbido familiares. Então existem algumas doenças que aumentam muito o percentual, o risco de você ter, se você tem uma mãe, um pai, um câncer de mama, hipertensão, diabetes, aí o médico anota, pai hipertenso, pai diabético. Isso já aumenta muito a incidência de você ter também, porque é uma capa de história familiar. Do mesmo jeito, muitos de nós viemos com legados espirituais, alguns não positivos. O primeiro mandamento em Êxodo 20, a Bíblia diz que o Senhor ferirá com maldição até a 4ª geração daqueles que lhe desobedecerem, mas abençoará até 1000 gerações daqueles que lhe obedecerem. A Bíblia está nos ensinando um padrão. Não importa qual tenha sido a decisão dos teus pais, dos teus avós, a tua história de vida. Divórcio atrás de divórcio, adultério atrás de adultério. A partir da sua firme decisão em se livrar dessa capa, algo novo pode acontecer, não só na sua vida, mas nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos. Você crê? Até 1000 gerações da sua descendência podem ser abençoados por causa da sua decisão. Uau, isso é muito forte. Isso mostra que aquilo que eu decido hoje, de muitas vezes vir na frente da igreja e dizer, Jesus, a minha vida é tua, eu me livro dessa capa. Jesus está passando, irmãos. E a pergunta de Jesus para mim e para você é a mesma que ele fez para Bartimeu. O que tu queres que eu te faça? Senhor, eu não quero a mesma história dos meus pais. Eu honro o legado deles. Mas eu quero viver uma história, eu quero ser modelado por aquilo que os céus prepararam para mim. E a partir da sua decisão, os seus filhos, os seus netos, a sua descendência vai colher de um simples sim que você dá para Deus. Sabe, Deus leva muito a sério os nossos sims. Na verdade, biblicamente falando, todas as vezes que Deus chamava um homem, uma mulher, era comum que eles dissessem uma palavra que foi traduzida para nós como eis-me aqui. Você vê, por exemplo, Isaías 6 dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem lembra disso? Davi também diz, eis-me aqui para Deus, quando ele foi ungido rei pela 2ª vez ali em Judá. Você vê, Ana dizendo isso para Deus. Você vê Maria dizendo, eis-me aqui, que se cumpre em mim a vontade do Senhor. Você vê Jesus dizendo também, eis-me aqui. Eis-me aqui é uma palavra do hebraico que significa rinene. E essa palavra é um voto solene. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala com Deus nas nossas orações, a gente diz, Senhor, conta comigo. E a gente diz, minhas lamparinas estão acesas, Senhor, eu estou queimando. Eu digo que quando a gente está no momento de adoração, sabe, pastor, tem uns anjos fotógrafos filmando você. Aí você está aqui, Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu só quero a tua presença, meu Deus. E daqui 1 milhão de anos eu vou falando todas as músicas do Theo, né? Eu fui me lembrando aqui. Tá, Senhor, isso e aquilo. Aí o anjo está assim, ó, tirou foto sua.
Aí daqui a pouco Deus quer levantar alguém em Fort Myers, Deus quer levantar alguém na Flórida, alguém na América. Aí o anjo vem aqui, ó, catalogado. Senhor, naquele dia no culto, fé, lá na Lagoinha, aquele irmão levantou a mão e disse: eis-me aqui. Aí daí você não sabe por que Deus está mexendo nas coisas da tua vida. Coisa mais perigosa que você pode fazer na sua vida é orar, irmão. Não quer que a sua vida não mude, não ore. Mas se você começar a orar, olha, presta atenção, Deus vai começar a sacudir, Deus vai começar a mexer, Deus vai começar a olhar para você e vai dizer: eu conto com aquele, eu vou levar, eu vou enviar, eu conto com ele, com ela para incendiar esse lugar. Sabe, Deus está nos levando para nos arrancarmos essa história de vida. Eu sou a primeira pastora da história da minha família. Meu marido tem um pai pastor, um irmão pastor, ele cresceu na igreja. Eu sou a primeira, meu pai era um grande cirurgião que caiu no fundo do poço do alcoolismo. Eu digo que o fundo do poço é um bom lugar para se recomeçar. Não tem mais para onde ir, amigo. É hora que você diz o seguinte: trabalhei muitos anos na UTI e eu nunca vi um lugar para tanto ateu dizer: ai meu Deus. Já vi um monte. É quando você chega, sabe, que você fala assim: Senhor, ai meu Deus, me ajuda. Arranca de mim, Senhor, toda essa vergonha do passado. Faz algo novo, Jesus. Eu sei que essa noite talvez muitos de vocês entraram aqui, estão agarrados nessa história do passado, do legado não positivo dos teus pais. E o Espírito Santo está dizendo para você: lança a capa fora. Levanta e lança a capa fora. Porque é isso que eu estou fazendo, algo novo na tua vida. Esqueça o que passou, não importa, porque eu vivi isso passado. Meu amigo, olha para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Olha para Ele, você vai ser iluminado. A outra capa que você vai precisar se livrar, irmão, essa é difícil, que a gente fica agarrado. Ô capinha difícil. É a capa da ofensa. Pega aqui, André, a capa da ofensa. Não, pega não, deixa ela comigo. Pega. Não, deixa ela comigo. Acho que eu tenho o direito de me defender. A gente vai ficando agarrado. Não, eu tenho direitos. Filipenses 1:10, olha o que diz o apóstolo Paulo. Quero que você abra esse texto. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa, até o dia de Cristo. Uau! 1 de Pedro 3:9. Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, olha o que diz, irmão: abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que vocês foram convocados, a fim de também receberem bênçãos como herança. A gente fica tão apegado às ofensas, às dores, aos nossos direitos, e a gente não consegue viver o novo de Deus, porque a gente está preso naquilo que fizeram conosco. Talvez você diga: pastora, mas você não sabe dos abusos, das dores, dos traumas. Irmão, você tem a sua lista, eu tenho as minhas. Cada um de nós aqui tem a sua história de vida. Quando Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que Jesus está fazendo é exatamente perguntando: você está disposto a abrir mão da tua lista? De para que isso? Você está disposto a abrir mão e a largar essa capa de mão? Eu não quero mais, meu Deus. E não vai ser isso que vai me impedir de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu digo que a última oferta que Jesus deu para a humanidade foi a oferta da ofensa. Querido, depois de dar o seu coração, a oferta mais poderosa que você pode fazer para Deus não é o seu dinheiro, é a oferta da ofensa. Lembra de Jesus quando está com os braços abertos? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele ofertou a ofensa da humanidade. Por que a gente se sente com tanto direito, né, porque fizeram contra mim?
A gente se esquece da oração do Pai Nosso, Mateus 6. Perdoai as vossas dívidas, as vossas ofensas, assim como nós temos sido perdoados. A gente vai condicionando essa oração. Jesus nos ensina: Senhor, a mesma medida que eu tenho olhado para o próximo é o que eu peço que o Senhor olhe para mim. Você vê como é que a nossa oração é perigosa? A gente está pedindo para Deus nos tratar do mesmo jeito que nós tratamos o outro. Larga essa capa da ofensa. Se livra dela de uma vez por todas. A outra capa que você precisa ser livre hoje é a capa da intimidação e do medo. Eu não sei quantas vezes você já ouviu essa voz que diz: fica aí quietinho no teu lugar. Ah, esse teu jeito tem que mudar. Você é muito expansiva, menina. Você é muito exagerada. Fica na tua. E aí a gente vai ser intimidado. E a gente vai carregando essa capa, esquecendo que Deus nos fez dentro das nossas características, peculiaridades da nossa personalidade, para a glória dEle. Cada um de nós, os sanguíneos, né, mais expansivos. Onde chega, cadê o sanguíneo? Já viu uma sanguínea dando sanguíneo. Mesmo jeito que dá também. O colérico que respira 10 vezes para não jogar uma Bíblia na cabeça de uns. Apóstolo Paulo era bem colérico, né? Ai, Pedro era sanguíneo. Uma hora: Senhor, eu vou te dar a minha vida. Não morre, Jesus. No dia seguinte ele está lá, no mesmo dia: não, conheço Jesus? Não, nunca vi. O melancólico. Muitos músicos, eu sou ministra de louvor há muitos anos, tem um quê de melancolia. Poetas capazes de olhar para a situação da vida e escrever sobre elas. Cada um de nós carrega uma essência divina, porque não há um líder como o colérico, não há alguém tão acolhedor como o sanguíneo, não há alguém tão capaz de avaliar uma situação e de poetizar sobre ela como um melancólico, ou alguém tão estável e confiável como o fleumático. Cada um de nós. E por que a gente se deixa intimidar? O medo, a voz contrária do inimigo que diz: fica calado, cala a boca, não grita aí. Ah, mas eu estou aqui na presença de Jesus. Não, fica na tua. Você é um mendigo. Você é alguém que foi criado para viver fora da aldeia. Não pense que você vai entrar no miolo, que você vai ser líder da igreja. Quem que você está pensando que você é? Essas vozes vão nos acuando. E aí vem essa outra capa que você precisa ser liberto de uma vez por todas, que é a capa da comparação. Eu digo que a comparação, ela é a mãe da inveja. Porque na hora que você se compara com outra pessoa, você começa a pensar: por que eu não posso ser como ela? Por que ela tem aquilo que eu não tenho? Então aprenda a amar a sua porção, quem você é, na sua identidade, na tua singularidade. Gente, nós estamos numa era onde há padrões para tudo, até dentro da igreja. Hoje o comum, que é o moderno, esteticamente legal, são as igrejas com iluminação, bom painéis de LED, paredes pretas para que as pessoas se concentrem aqui. A minha igreja também é assim. Há anos atrás eram igrejas com vitrais lindos. Cada época tem um padrão. O formato vai mudando, a essência jamais pode mudar. Mas às vezes nós vamos entrando num padrão do ponto de vista de: não, eu quero pregar assim, eu quero ser assim, eu vou me vestir assim. E aí você começa a copiar e colar. E vou te dizer uma coisa: uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é celebrar a sua singularidade. Quem você é, quem Deus te criou para ser, do seu jeito. Eu costumo dizer que não é você ser a sua melhor versão, irmão. É sobre você ser a versão original daquela que Deus te criou para ser. A versão bíblica. Você não precisa se comparar. Deus tem uma porção única para você. Bate no teu peito aí com essa mão de profeta e diz: Deus tem uma porção única para mim. Para você.
A outra capa que você precisa jogar, a quinta, é a capa da dependência emocional. Muitos de nós estamos na igreja, mas sempre esperando o afeto, o apoio, o amor, o aplauso, o reconhecimento das outras pessoas. E no que diz respeito à igreja do Senhor, muitas vezes eu vou te dizer, eu venho do futuro, 25 anos de igreja para te contar. Venho do futuro para te dizer, do passado também, que nem sempre você vai ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu voluntariado. Às vezes o pastor vai passar e nem vai perceber que você fez aquilo, que você chegou cedo, estava arrumando, e nem vai te dar uma palavra de agradecimento. Você acredita nisso? Que os pastores fazem isso? Porque eles são gente, que eles não conseguem ver tudo. E às vezes você está esperando, uau, irmão, muito obrigada, nossa, você ficou o culto todo em pé, você fez uma filmagem excelente, você está esperando só isso. E o pastor naquele dia não percebeu, você vai murchando, você vai deixando de se engajar, porque naquela igreja ninguém me valoriza. Para com isso. Esteja feliz com a aprovação dos céus. É muito bom quando a gente recebe o reconhecimento, quando a gente é amado no lugar e a gente se sente pertencente a um lugar. Mas deixa eu te dizer, meu querido, você está fazendo as coisas para a glória de Jesus. É tudo sobre Jesus. A glória é dele, a casa é dele. O culto é sobre ele, não é sobre nós. Cultuar a Deus. Às vezes a gente fica esperando o apoio das pessoas. Esses dias eu vi que uma ovelha estava meio ofendida comigo. Eu falei, meu Deus, mas eu dou tudo para essa menina. Eu ensino, eu coloco ela na minha mesa. A verdade é que para algumas pessoas, o seu tudo nunca vai ser suficiente. Está tudo bem, porque você fez para Jesus e Ele recebe como adoração. Eu fiquei prestando atenção porque na verdade ela queria que eu apoiasse, que eu motivasse, que eu tivesse ali o tempo todo afirmando. Gente, a gente fica esperando como se fosse ali, sabe, coaches emocionais o tempo inteiro para dizer, uau, que linda, nossa roupa maravilhosa, amei sua pantufa. Ah, que legal, percebi nesse dia do culto. E, meu Deus, aprenda a estar satisfeito, a estar contente, desenvolver o contentamento no Senhor. Se as pessoas virem, se as pessoas reconhecerem, uau, que legal, mas se não virem também, foi para a glória de Deus. Jesus viu, Jesus recebeu. O Senhor vê os bastidores que ninguém nunca vai ver, dos seus esforços, da sua renúncia. Jesus viu o que você fez, as madrugadas que você virou para se preparar, para servir no culto. Jesus viu. A sexta capa que você precisa se livrar hoje, essa noite, é a capa da culpa e da vergonha. Muitos de nós, queridos, estamos há anos dentro da igreja e Jesus já fez, sabe tudo por você. Na verdade, a palavra de Deus diz que nem dos seus pecados Ele não se lembra. Não se lembra, os teus pecados estão na zona mais profunda do abismo do mar, mas você que não consegue se esquecer. Esses dias eu orava por uma irmã líder da nossa casa, e todas as vezes que eu ia olhando ela no corredor da igreja, fosse quando eu estava pregando ou quando eu a encontrava, sabe quando você vê alguém e ela está ali normal, bonita, arrumada, mas você fala, essa pessoa, ela anda encurvada, ela anda envergonhada. E eu sentei com ela, eu falei assim, você está sorrindo, você está servindo, mas tem alguma coisa de muito que eu não consigo discernir exatamente. Eu vejo que você anda encurvada, minha filha. E aí ela foi me contar, pastora, 20 anos atrás, eu cometi um aborto e eu sempre me lembro. E eu falo, nossa, você está há quantos anos com Jesus? E ela disse, não, eu já estou com Jesus há mais de 15 anos. Mas sempre o inimigo traz na minha cabeça capas de dor, de sofrimento, de culpa, de acusação. Qual tem sido essa capa sobre a sua vida? Outra vez eu fui aconselhar uma senhora e ela entrou no meu gabinete pastoral e ela já entrou se jogando no meu braço e chorando, uma senhora de uns 55 anos. E ela disse para mim, pastora,
eu estou viúva, meu marido morreu. E desabou a chorar no meu braço e eu fiquei sem graça. Porque eu falei assim, meu Deus, como é que ninguém me avisou que essa irmã ficou viúva? Eu não fiz uma visita para ela, não fiz uma ligação. A gente que é pastor já vem a culpa pastoral, né? Onde que eu estava que eu não sabia que essa irmã estava passando por isso? Queria ter ligado. Aí eu, muito condoída, eu peguei, olhei nos olhos dela e falei, minha irmã, que disso aconteceu? E ela disse, pastora, já fazem 10 anos. Irmãos, a gente ri. Mas eu pergunto para você, qual a capa que você tem carregado há anos? Que já era para você ser livre. E que te faz andar encurvado. Que não te deixa ver com clareza, que cega e embaça a tua visão de futuro. Talvez você tenha entrado na América com uma capa do passado, de uma situação mal resolvida. E que você está vivendo algo novo, mas não está. E que você está aqui toda semana, bem-vindo ao novo, Lagoinha, mas você não está. Porque você carrega uma capa que te aprisiona de culpa, de vergonha. Eu quero muito orar com você. Mas tem uma capa que você precisa ser livre nessa noite. No nome de Jesus, é a capa da mediocridade. Deus não te criou para ser alguém medíocre. Medíocre é alguém que está na média para baixo. Alguém que, sabe, você está ali, não, Deus deixa. Eu acho que eu me conformo com isso. Eu fiz uma viagem para o interior do Piauí. Nós íamos fazer um culto de mulheres. E eu levei algumas ovelhas comigo. Inclusive eu tenho 2 ovelhas maravilhosas hoje aqui, Andréia e Rayaniele, que estão comigo já há dias aqui. E a gente parou numa lanchonete para comer alguma coisa na estrada. E aí eu pedi lá uma tapioca bem nordestina, daquelas com queijo coalho, só para você ficar com saudade, vontade. E a irmã pediu lá no Piauí, tem um tal de um bolo frito. Alguém conhece bolo frito? Olha aí, tem alguém que tem essa revelação do bolo frito. É um bolinho assim de goma, não sei, mas é bem gostosinho. Enquanto eu estou comendo aqui minha tapioca, ela está comendo o bolo frito dela e eu vi a cara de desgosto dela. Ela comia e parecia uma borracha. E eu falei assim para ela, que foi? Ela falou, pastora, tá horrível esse bolo frito. E ela pegando outro pedaço. E eu, meu Deus, e ela, não quer pedir outra coisa? E ela, não, mas está horrível. Comia mais um pedaço. Eu falei, minha irmã, me dá esse bolo frito aqui. Deixa eu ir lá falar para a moça que não tá bom. De repente eles deixaram desde ontem aí, né? Tá exposto e não tá bom. Ela, não, pastora, me deixa aqui com o meu bolo frito, não vou reclamar não. Gente, eu sou para frente, né? O colérico assim, ele é resolvedor, proativo. Eu falei, me dá esse bolo frito bem aqui, minha irmã. Eu não vou tolerar que você coma bolo frito emborrachado. Fui lá na moça, muito gentil, e disse, moça, tudo bem, a minha amiga, ela tá comendo bolo frito, mas ela disse que tá estranho. Você podia trocar por outra coisa e tal, me dar aqui uma coxinha, sei lá o que eu pedi. Aí a moça prontamente, tá bom, e me deu, eu vim com ela, dei o salgado dela e ela comeu o salgado. Gente, naquela hora que eu sentei, o Espírito Santo trouxe para mim algo profundo sobre ela. Estava só eu e ela na mesa, e na mesma hora o Espírito Santo me levou a uma pergunta para ela. Eu falei, por que você se conforma com os bolos fritos, oleosos que a vida está te dando? Filha, por que você sempre aceita o resto? Por que você sempre aceita as migalhas? Aí eu fui lembrar com ela, eu falei, nossa, é verdade. Você lembra daquele relacionamento que você teve? Que você foi tão machucado, mas você não desgrudava daquele rapaz. Você lembra disso? E aí ela foi lembrando, e aí nós fomos achando, sabe? Por causa de um bolo frito, foi uma sessão de cura espiritual, irmãos. Aquilo me levou a uma reflexão, e eu fiquei pensando que às vezes a gente é assim, deixa, eu nem preciso disso tudo mesmo. Não, eu vou ficar assim mesmo. O sapato está apertado, mas meu pé diminui para caber nele. Nós vamos tolerando situações que nem Deus tolera.
Nós vamos engolindo algumas coisas que nós não precisaríamos ter que nos subjugar. Porque veja, existe uma grande diferença bíblica entre a submissão e a subjugação. Bartimeu era filho muito amado, mas ele estava subjugado a uma condição de cegueira. É por isso que eu creio que a cura dele foi tão diferente das demais. E que em nenhum momento Jesus diz: eu te curo. Porque o que ele precisava fazer antes dele ser curado na sua visão, ele precisava ser curado na sua mentalidade. Era como ele se portava. No momento que ele abre mão da capa, imediatamente a Bíblia fala, Jesus diz: olha, o que você quer que eu te faça? Vá, a tua fé te salvou. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, ou o que vocês estão vivendo, mas eu creio que Deus quer levar essa igreja a um novo nível de fé e de revelação, amém? Talvez você diga: não, nós não estamos em Orlando, nós estamos aqui em Fort Myers. É isso mesmo, dá um bolo frito oleoso, tá bom pra gente, a nossa medida. Existe uma coisa em você ser grato, mas uma coisa muito diferente é você ser alguém que se contenta em encher a sua barriga de migalhas. Deus não te criou para ser alguém que come migalhas. Deus te criou para ser um filho que é muito amado e estimado. Seja a capa da história familiar, da ofensa, da intimidação, do medo, da comparação, da mediocridade. Deus está te levando nessa noite a pensar, e eu sempre gosto de fazer isso com as minhas mensagens, para que você possa olhar como espelho para a sua alma. Segundo aos Coríntios 3,18, a palavra de Deus diz: todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e nos vai tornando cada vez mais parecidos com Ele. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Só existe uma maneira de você refletir a glória do Senhor, e é com o rosto descoberto. Fica de pé no seu lugar. É preciso tirar o véu, é preciso tirar as capas. Eu quero orar por você. Assim como Bartimeu abandonou o direito de mendigar, ele rompeu com o passado de uma vez por todas. Ele não quis sair do culto do pastor Jesus e voltar para a mesma vida. Você precisa ser livre para viver o novo, para aprender a encerrar ciclos com honra e com gratidão. O Senhor tem te dado tudo que você precisa. Será que você pode fechar os teus olhos essa hora? Jesus está passando nessa casa aqui. E a grande pergunta do Senhor sobre nós nessa noite é: o que você quer que eu te faça? Será que você até deixou de pedir para Deus? Você deixou de pedir para Deus porque você fala assim: não, tá bom. O Senhor está passando aqui, está olhando para você. O que você quer que eu te faça, filho muito amado? Eu não sei quais são as capas que a vida colocou sobre você, que você tem tolerado. Mas eu sei que quando Jesus chega em um lugar, a sua essência é revelada. Algo novo acontece no seu coração. Se você puder fechar os teus olhos, eu quero orar por você essa hora. Enquanto nós adoramos a Deus nessa hora, se você sente que precisa ser livre de algo que te impede de viver o novo de Deus, eu não estou falando só de pecado, irmão, eu estou falando de coisas que você fala assim: Deus, eu quero romper. Se você quer romper e que você fala: eu não sei porque tem algumas coisas ainda atadas, mas eu quero ser livre para viver o novo, o seu lugar aqui na